Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Lemos todos juntos? Vamos ler de novo? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar. Nosso Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela nos desafia, nos ensina, nos instrui a andarmos dentro da Tua vontade e vivendo isto em alegria. Nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu Santo Espírito para viver de tal forma, pois sabemos quem somos, sabemos o que podemos fazer, sabemos que podemos nos desviar da Tua palavra, mas sabemos também, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor e misericórdia a nós, revelada em Cristo Jesus, para nos trazer, para nos chamar para o Teu aprisco, para a Tua obra, para a Tua destra. Desta forma, Senhor, nós oramos, pedimos a Tua graça que abra os nossos corações, ouvidos e olhos para a verdade da Tua palavra e assim possamos praticá-la. Guia-nos, ó Deus, mediante a ação do Teu Santo Espírito nesse momento. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos, da cidade de Filipos. E é interessante que Paulo vai falar sobre alegria em muitos versículos. Desde o primeiro capítulo até ali o último capítulo, pelo menos, a gente vê Paulo trazendo versículos sobre alegria. E esse é um versículo muito claro para nós, dentro dessa visão de Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está sempre alegre? Você está sempre feliz, independente das circunstâncias? Antes disso, eu queria agradecer os nossos visitantes. Nós temos aqui a mãe do irmão Carlos, já é a terceira vez que ela nos visita, né? É um prazer. Esqueci o nome da senhora. Odessa, tá bom, é um prazer. Aí o esposo não quis vir. Não, mas um dia ele vem, né? Tá bom, mas é um prazer, dona Odessa, ter a sua presença conosco hoje. Temos ali a irmã do irmão Gilberto, também já esteve uma vez ou duas conosco também, né? Tá bom, é um prazer. Seu nome? Joelma, tá bom. E tem ali seu filho ali, é isso? Augusto? Tá certo, Augusto, é isso aí. E tem a pequenininha também, a pequenininha neta, é isso? Oi? Iris, muito bem, Iris, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez aí, né? Que Deus abençoe. E temos também ali a Micaele, né? E a mãe da irmã Mirelle, né? Já tem vindo algumas vezes aí, né? Mas é um prazer também tê-las conosco aí, tá bom? Deus abençoe, tá bom? E temos ali a amiga da Gabi, é isso? Prima da Gabi, muito bem. Qual o seu nome? Bianca, muito bem, Bianca, é um prazer tê-la conosco aí. Volte sempre que quiser, a sua presença é uma alegria para nós também, tá bom? A Maria e a sua mãe, Ana, né, já tem vindo, né? É Ana, né? Acertei, né? É Maria e Ana, né? Sua mãe é Ana, né? Muito bem. Então é um prazer também tê-las conosco. Os nossos visitantes, então, Deus abençoe. Estou esquecendo de alguém? Temos ali o Tiago, eu esqueci o nome dele. Ele estava aí domingo passado, se não me engano, né? Retrasado, isso mesmo. O Tiago, então. Muito bem. Mais uma vez é um prazer também, Tiago, tê-lo conosco aí, tá bom? Você falou que ia congregar aqui, né? Estou esperando a carta de membresia, rapaz, tá louco? Muito bem, é um prazer ter você conosco nesta noite. Alegria. Você está sempre feliz, você está sempre alegre, independente da situação. Paulo vai dizer, carta de Paulo aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu estou sempre alegre. Perceba que Paulo vai falar sobre alegria, capítulo 1, versículo 4, versículo 18, capítulo 2, versículo 2, 17, 18, depois se você quiser olhar ali, pode olhar, capítulo 4, versículo 1, versículo 10, capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar sobre alegria. Mas um termo aqui que é importante nós entendermos, quando Paulo fala a respeito da alegria,
é o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Se nós estivermos contentes, tão somente quando os resultados são positivos, invariavelmente nós podemos ter alegria, mas também vamos nos entristecer. Se a nossa alegria está baseada em sucesso financeiro, se a nossa alegria está baseada em status, se a nossa alegria está baseada em aceitação das pessoas para com relação àquilo que nós fazemos ou àquilo que somos, nós vamos continuar nos frustrando a vida toda e fadados a nunca encontrar efetivamente uma verdadeira alegria. Por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor, porque a nossa alegria deve estar nele. Há um salmo que diz: a alegria do Senhor, a nossa força é. Lembram desse salmo? A alegria do Senhor, tem um coro, né, que canta, né, alegria do Senhor, é um coro infantil, não é isso? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Conhece esse corinho? Não? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tens alegria, podes tu cantar. Alegria do Senhor, não alegria nas coisas, alegria no sucesso, alegria na minha família. Nós vamos nos decepcionar com pessoas, nós vamos nos decepcionar com situações e momentos da nossa vida. Mas Paulo vai falar nessa carta, desde o primeiro até o último capítulo, que é importante nós mantermos, desenvolvermos esta alegria. Agora, por que Paulo fala isso? Porque Paulo tinha experiência de momentos difíceis com situações, com ele mesmo, com outras pessoas, mas mesmo assim ele escreve esta carta, orientando, desafiando, aconselhando os irmãos e aconselhando a mim e a você a que mantenhamos constante alegria no Senhor. Nós vamos voltar agora um pouco e ver como que esta igreja foi formada, para que nós possamos entender da onde Paulo encontra forças para dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos para Atos capítulo 16, verso 10. Atos 16, verso 10. Vamos ler do 6 ao 10, para nós entendermos a história. Talvez alguns aqui podem não ter tanta familiaridade, né? Então vamos ler do verso 6 ao verso 10. Atos 16, do verso 6 ao 10, diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Primeira coisa que nós percebemos aqui é que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e Paulo então, com os seus amigos, Silas, né, enfim, Timóteo também, e eles então decidem ir para a Ásia. Versículo 6, por exemplo: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles queriam ir para a Ásia pregar, estava tudo certo. Eles já tinham mandado mensagem no WhatsApp, né? Paulo já tinha falado: então vamos estar aí dia tal, né? Vai preparando os folders aí da igreja, projeção, os hinos são eles aqui, a mensagem está preparada, faz o churrasco, nós já estamos chegando aí para nós fazermos aí um trabalho de evangelização aí. A igreja preparou tudo. Estou brincando, não tinha igreja, né? Mas eles intentaram, eles planejaram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo disse: não, vocês não vão para a Ásia.
Isso vem de encontro com aquilo que o versículo, que o Salmo fala, o coração do homem faz plano, o provérbio, na verdade, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Há uma necessidade de nós, como igreja, estarmos sendo dirigidos pela pessoa do Espírito Santo. E ser dirigido pela pessoa do Espírito Santo é, antes de mais nada, entender a sua voz e entender qual é a sua vontade. Você vai ter planos na sua vida. A igreja pode fazer planos. Nós podemos realizar programas, mas talvez Deus vai dizer para você, dizer para nós, não é isto que eu quero. Vocês podem até tentar, e eu não estou impedindo vocês de tentarem, mas eu quero dirigir vocês àquela coisa que eu quero. Eu quero dirigir vocês à minha vontade, e eu preciso que vocês estejam atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo na sua vida, para que você, quando eu falar com você, você esteja pronto para dizer, sim, estou indo, eu vou deixar de lado tudo o que eu planejei. Imagine nós fazemos uma conferência aqui, né? Uma semana de conferência, uma semana de trabalho aqui, chamar um pregador, e quando chega lá, olha, Deus está me chamando para outro lugar, pastor, eu não vou para aí. Ah, mas quem vai ficar feliz com um negócio desse? Quem vai ficar contente com uma coisa dessa situação? Nós precisamos estar preparados, muitas vezes, para a direção que Deus nos dá. Eu não sei quais são os seus planos de vida, quais são os seus planos que você tem traçado e projetos, e mais uma vez dizemos, não é pecado fazer planos. O problema é você se frustrar porque os seus planos não deram certo. E perder a alegria porque essas coisas não aconteceram. Percebam, Paulo vai falar aos filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Mas no primeiro plano que Paulo e os seus companheiros tinham para pregar o Evangelho na Ásia, ele foi impedido. Já era um fator para ele se desestimular, para entristecer e talvez cair em depressão. Mas o Espírito Santo não permitiu. Versículo 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora o Senhor orienta Paulo. Agora eu quero que vocês vão à Macedônia. Vocês não vão para a Ásia. Vocês não vão para a região frígio-gálata. Vocês vão para Macedônia. Eu quero que vocês preguem lá. Dessa forma, irmãos, há alguns elementos que nós precisamos entender e nos apropriar deles para saber realmente que a alegria não está baseada em fatos que estão de acordo com a minha vontade ou apenas situações confortáveis. É necessário que nós entendamos que o plano de Deus é, antes de mais nada, glorificar a Ele. E se a glória de Deus é o ponto final da minha vida, eu devo ficar contente com isso. É isto que deve me alegrar. Paulo estava preso. E lá em Filipenses, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 18, Paulo estava preso aqui. E algumas pessoas chegaram para Paulo e falaram da realidade do que estava acontecendo. Que algumas pessoas estavam pregando o Evangelho, mas de forma incorreta. Versículo 15, Filipenses 1, verso 15, vai dizer, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, Paulo sabia que algumas pessoas estavam realizando um ministério, não sei necessariamente como isso estava se dando, mas que algumas pessoas estavam realizando o ministério da pregação do Evangelho só para trazer para Paulo mais problemas para o momento em que ele estava passando, pois ele estava preso. Mas olha o que Paulo diz, todavia o que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretextos, quer por vontade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque a coisa não é o meu ministério, não é o que eu estou fazendo, não são os meus planos, mas se Cristo está sendo pregado, eu me alegro com isto, eu me regozijo com isto.
Se a palavra do Senhor está sendo proferida, está sendo semeada, amém, é isto que eu quero. Este é o meu desejo. É claro que a gente precisa abrir um parênteses aqui. Conversando com uma pessoa, certa vez estava conversando sobre teologia, mas nós temos as nossas diferenças, né? Mas olha o que Paulo diz lá em Filipenses 1,18, né? Uma vez que Cristo está sendo pregado, eu falei, olha, se Cristo estiver sendo pregado lá na sua igreja, beleza. Ele está sendo pregado ou é outra coisa que está sendo feita? E esta é uma questão. Se é uma igreja que está pregando a Cristo, amém. Não importa talvez ali os seus recursos, os seus métodos, né? Não sei, mas se Cristo está sendo pregado, e este é o fator, Cristo está sendo pregado, ou é o homem, ou é tão somente a moda, ou é tão somente colocando o homem como o ponto mais importante. Esta é uma coisa que nós precisamos entender. Paulo está dizendo que ele não se importava se Cristo estivesse, ele não estava preocupado com a motivação das pessoas. Se Cristo está sendo efetivamente pregado, amém. E ele se regozijava com isso, com o fato de que Cristo estava sendo levado para as pessoas, para os incrédulos. Primeira coisa que nós precisamos entender com relação à alegria, irmãos, e que Paulo vai nos ensinar, é que há uma realidade na vida, a vida rotineira. Nós não vamos ter uma vida cristã cuja todo dia é uma aventura, né? Todo dia tem algo diferente acontecendo. Todo dia tem alguma coisa mística, e Deus está falando, e Deus está bradando, né? Deus está fazendo maravilhas às vezes. Não. Você vai acordar de manhã, vai para o seu trabalho, vai alimentar-se, vai voltar do seu trabalho, vai ter problemas no seu trabalho, vai voltar com a cabeça toda estressada de tanta incomodação, e Deus não fez nada, e Deus não falou nada, e no outro dia mesma coisa e mesma coisa. Porque é assim que funciona a vida. Nós precisamos compreender que a vida, ela é uma rotina, né? Como temos falado já, a vida é uma rotina, mas o fato da vida ser uma rotina, ela não precisa ser monótona. Nós podemos aproveitar cada dia dentro daquelas coisas que o Senhor nos dá para aproveitar. Quando olhamos, por exemplo, para Salmo de número 90, Salmo 90, nós temos o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O salmista aqui vem exaltando a Deus da sua grandiosidade, na sua eternidade, e colocando o homem no seu devido lugar. Tu reduzes o homem ao pó, versículo 3, e dizes, tornai filhos dos homens, ou seja, Deus é Senhor do tempo. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nós somos como a erva, mas o Senhor é de eternidade a eternidade. E para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Mas para nós, muitas vezes, um dia demora a passar. Um mês, olha, e agora? Quando nós estamos de férias, passa rapidinho, né? Mas quando estamos trabalhando, eita, demora, estamos só pelo dia 25 de dezembro, já para a gente entrar de férias de novo, né? As aulas nem começaram, os professores já estão cansados, né? Por quê? Nós já começamos a pensar na rotina que nós vamos enfrentar. Mas no versículo 12, o salmista vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver os nossos dias, para que nós vivamos esses dias com sabedoria, para que possamos viver esses dias entendendo que toda alegria vem do Senhor, que todo prazer de viver, de estarmos vivendo, só pode vir de uma coisa só, não da rotina, não do sucesso, mas tão somente do Senhor. Paulo chega então em Filipos, depois de seus planos estarem frustrados, mas o Senhor manda a ele uma visão e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles então atravessam aquela região, pegam um navio e chegam até a ilha de Troade, depois chegam em Filipos, chegam ao continente e chegam em Filipos.
Versículo 11, vai dizer: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Nessa cidade permanecemos alguns dias, ou seja, alguns dias se passaram e nada aconteceu. Nada de maravilhoso se deu. Não deu nenhuma visão, não deu nenhuma coluna de fogo, Paulo não curou ninguém, eles simplesmente chegaram em Filipos e foram viver cada dia. Foram trabalhar, não sei, ou buscar de alguma forma sustento, ou buscar de alguma forma como se alimentar, onde vão se acomodar. Eles não tinham nada, eles eram missionários, itinerantes, peregrinos, e passaram alguns dias sem ter um hotel para se hospedar, sem ter um WhatsApp para se comunicar com a família. Mas o que eles fizeram, apesar disso? Quando a nossa alegria está no Senhor, nós não vamos deixar perder a devoção com Ele. Mesmo que nossos dias sejam uma rotina. Lembra que nós lemos no Salmo? Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E coração sábio, antes de mais nada, nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É temer ao Senhor, e temer ao Senhor é estar em comunhão com Ele, é andar em comunhão com Ele. E Paulo e seus colegas, seus companheiros vão fazer isso. No sábado, então, eles saíram da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles foram para lá para orar, para pedir ao Senhor orientação, direção com relação ao trabalho, com relação ao ministério que eles estavam realizando, mas até aqui nada aconteceu. Até aqui tudo estava muito normal, tudo muito natural. Mas eles foram orar. Nós vamos viver a segunda, a terça, muitas vezes dias normais. Você vai para o trabalho, você vai para a escola. Mas o que nós não podemos perder é esta devoção, esta comunhão, esse contato com o Senhor. Porque se nós perdermos isto, e nós projetarmos que a nossa alegria vai estar nas coisas materiais ou qualquer outra coisa, nós vamos perder a alegria da vida. Talvez aquele momento vai ser alegre, aquela pessoa que eu encontrei, aquela pessoa que eu conheci, aquele sucesso que eu tive naquele plano, naquela edificação. Eu tive sucesso, eu tive felicidade, mas isso vai passar. Daqui a pouco vão vir frustrações, vão vir situações que não vão me dar essa sustentação para manter a alegria. O que é que vai manter a alegria? Comunhão com o Senhor. Porque eles foram, versículo 12, até aquele local que eles entenderam que seria bom para oração. Percebam que eles não foram ali buscar um lugar para evangelizar, para falar com pessoas, para proclamar a Cristo. Eles foram para, antes de mais nada, orar, buscar um tempo com o Senhor, alegrar-se no Senhor. Por isso que Paulo podia falar para os filipenses, e pode falar ao meu coração e ao seu coração: não se alegre nas situações ou no sucesso, alegre-se no Senhor. E quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? Algumas mulheres. E tinha uma mulher chamada Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, nós temos aqui uma situação onde aquela senhora se converte, o Senhor abre o coração dela, ela se converte, e agora ela abre a sua casa para eles se hospedarem e para dali então nascer a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. Por quê? Porque eles não se entristeceram porque tiveram seus planos frustrados. Eles não estavam reclamando porque alguns dias se passaram e nada aconteceu. Eles estavam simplesmente obedecendo, servindo e esperando, mesmo na realidade da vida, da rotina da vida, eles estavam esperando o Senhor falar. E mesmo nesse tempo que eles estavam esperando, eles estavam temendo ao Senhor, buscando esse tempo com o Senhor, buscando esta devoção em Cristo. E aí os frutos vão aparecer.
os frutos virão ao seu tempo. Lembra que nós lemos semana passada? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes a seu prazer está na lei, e na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo de quem? No devido tempo do próprio Deus. É Deus quem vai dar esses frutos. Basta a nós não nos entristecermos, não nos emburrarmos, mas sim permanecermos firmes com o Senhor, em devoção e contato e comunhão com Ele, em oração, em busca dEle mesmo, porque o Senhor vai nos usar para fazer o seu trabalho. Não somos nós que vamos fazer o trabalho de Deus, mas Ele vai nos usar como ferramentas úteis nas suas mãos para realizar o seu trabalho. O que Ele espera de nós é que mantenhamos-nos nesta comunhão com Ele. Portanto, irmãos, muitas vezes a rotina do dia a dia pode trazer-nos esta dúvida, pode trazer-nos esta incógnita sobre: será que eu estou com o Senhor mesmo? Será que Deus está comigo mesmo? Nada está acontecendo? Calma, você está buscando o Senhor, você está orando. Mas é claro que quando aquelas senhoras apareceram, Paulo e seus amigos falaram do Evangelho para ela. Eles não perderam a oportunidade. Não adianta também nós ficarmos orando, e quando uma pessoa vem para ter um tempo, uma pessoa está pronta para ouvir o Evangelho, nós não falamos, não conversamos, não apresentamos o Evangelho para ela. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para sermos bênçãos nas mãos do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Mas quando nós decidimos viver esta alegria no Senhor, porque, como nós falamos, todas essas situações podem fazer-nos pensar que nós vamos nos entristecer, mas a coisa não é que nós estamos tristes nas situações, mas estamos felizes no Senhor, independente das situações. Agora, se o Senhor me dá uma visão, passa a Macedônia, Márcio, e ajuda-nos. Se o Senhor está te dando uma visão, se o Senhor está dirigindo você a uma coisa, e você diz: não, eu não quero, eu quero fazer do meu jeito, você não vai poder ter a alegria do Senhor. Eu não vou poder ter a alegria do Senhor. É necessário, antes de mais nada, esta obediência, para que mesmo na rotina diária, eu possa estar experimentando essa alegria que vem do trono de Deus. Porque eu sei que eu estou dentro da vontade dEle. Nós vimos essa semana, eu não sei até onde Deus está nisso tudo. Eu tenho muitas reservas, colocar Deus na política, eu tenho muitas reservas com relação a isso, mas nós vimos o exemplo do deputado Nicolas Ferreira, essa semana, que começou uma viagem, uma caminhada em Paracatu, 200 e poucos quilômetros, de Paracatu, Minas, até a Brasília, como protesto. E ele falou: eu estava orando, eu estava buscando ao Senhor, e o Senhor falou comigo para fazer isso. Como Deus falou, eu não sei, isso é com ele, é pessoal, é particular. Mas o fato é que uma multidão se agregou àquele trabalho, se agregou a ele, à sua ideia, e seguiu nessa caminhada, 2, 3, 4, foram 6 dias de caminhada. Não estou dizendo que está certo, que está errado, estou falando apenas no sentido de que, se Deus está chamando você para um trabalho, se Deus está chamando você para tomar uma decisão, isto é muito pessoal, você e Deus, é só você e Deus que vai saber. É claro, tem que estar pautado dentro da palavra, nada do que fazemos deve estar fora da palavra. Mas imagine, por exemplo, se Abraão dissesse: não, eu não vou para a terra que o Senhor está me mandando. Imagine que quando Daniel sentiu que ele não deveria se dobrar àquela estátua, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não deveriam se dobrar, e ele se dobrasse. Imagine quando Deus chama Isaías, depois de ele ter aquela visão: Senhor, eu sim teve essa visão aqui, os querubins tal, santo, 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 mas Senhor, eu não estou muito animado para isso não, Senhor. É claro que Deus ia chamar outro. Imagine se Moisés diz: não, eu não quero ir. É claro que Deus chamaria outro. Mas Moisés, Abraão, Daniel, esses homens teriam esta alegria de ver Deus usando-os nas suas mãos
para realizar obras maravilhosas, magníficas, para a glória de Deus. E olharmos para trás e, obrigado, Senhor, eu estou feliz, contente e alegre por aquilo que o Senhor está fazendo. Não por mim, porque eu não posso, mas por aquilo que o Senhor está fazendo através da minha vida. Mas nesses momentos, mesmo decidindo fazer e mesmo vendo os frutos, é possível, irmãos, que nós cansemos. Porque o ataque, nós estamos falando da glória de Deus, esta alegria que vem do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se no Senhor é um trabalho espiritual. E as obras das trevas não vão ficar contentes com isso. Satanás quer que você viva contente com o seu salário, com o seu carro, com a sua casa, com o seu status, com a sua posição, com as suas ideias. Quando Deus, o Espírito Santo, está dizendo assim, eu quero que você mude a sua ideia, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero tirar alguma coisa de você. E Deus faz isso. Para te ensinar a alegria em mim, não nas coisas, ou no seu contexto de vida. Versículo 16. Acontecendo que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Se tem um texto na Bíblia que eu não entendo, é este aí. Atos capítulo 16, verso 16. Se tem um texto da palavra de Deus que eu não entendo, é este aqui. Paulo, Silas e Timóteo estavam caminhando, estavam realizando o trabalho, né? Agora com uma casa fixa, um espaço para eles estarem na casa de Lídia, e ele sai então para o lugar de oração, mais uma vez. Uma jovem possessa de espírito adivinhador estava acompanhando eles. Qual é o objetivo desse espírito fazer isso? Olha as palavras desse espírito. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Não era a moça que estava falando isso. Não era aquela jovem que estava falando. Era o demônio que estava possuindo ela. Fica muito claro. Porque no versículo 18 vai dizer, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Era ele, o Espírito, que estava seduzindo ela a proferir essas palavras. Qual é a realidade? Qual é o objetivo disso? Eu não sei. Uma coisa é certa. O inimigo pode vir fantasiado de anjo de luz. Não é? Pode se transformar em anjo de luz. E falar palavras muito bonitas. E o problema é que isso cansa. Muitas vezes nós podemos estar numa situação que nós não conseguimos definir o que é e o que não é. Percebam que Paulo aqui vai... E isso se repetia por muitos dias. Versículo 18. Por muitos dias E talvez Paulo e os seus colegas não estavam entendendo que aquilo era um espírito adivinhador, um espírito maligno. Mas então Paulo, já indignado, Paulo aqui estava cansado. A palavra aqui, indignado, é cansado, enfadado, aborrecido. Vai ter momentos na vida que nós vamos ver-nos numa encruzilhada e que nós não sabemos muitas vezes o que fazer. E precisamos esperar o tempo de Deus, mais uma vez, para nós tomarmos a decisão certa, termos sabedoria para, com assertividade, estarmos tomando a decisão que vai resolver aquele problema. Mas muitas vezes não vamos saber. Aquela coisa, aquela situação vai vir sobre nós, aquele peso está sobre nós e não tem o que fazer. Isso vai nos aborrecer, isso vai nos indignar, isso vai talvez nos cansar. Mas Paulo vai dizer isso em Corinto, segundo aos Coríntios 4, de 8 a 9. Segundo aos Coríntios 4, versos 8 e 9.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Para nós encontrarmos a alegria no Senhor, é interessante, é importante que nós entendamos que nós podemos cansar, nós vamos ser atribulados. Percebam, Paulo estava sendo atribulado mediante o espírito que estava possuindo aquela jovem. Ele estava cansado, estava aborrecido já, mas ele não se angustiou com isso. Ele não perdeu a sensatez ou o seu equilíbrio. Ele pode ficar perplexo. Como assim um demônio falando através de uma jovem, falando tais palavras? Mas isso não vai me desanimar. Eu posso estar perseguido, eu sei, está sendo perseguido. Eu sei que o que está acontecendo aqui são as obras das trevas para tentar desfalecer-nos aqui. Mas eu sei que o Senhor está conosco, nós não estamos desamparados. Posso estar abatido pelo cansaço. Nós somos pessoas que nós somos seres humanos normais, nós vamos cansar. Nós vamos abater-nos por conta da batalha que estamos vivendo, das lutas diárias. Mas não vamos ser destruídos, porque o Senhor é conosco. E é isso que nos dá esta alegria, de independente da obra que estejamos fazendo, seja a obra do ministério efetivamente, ou seja, a sua vida no seu trabalho, a sua vida com a família, criação de filhos, relacionamento casais, nós vamos continuar sendo orientados pelo Senhor, e a nossa alegria está nele, não nas situações ou no contexto que vivemos. Por isso Paulo tinha toda a liberdade e autoridade para dizer para os filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque esta igreja começou com lutas e Paulo permaneceu firme, alegrando-se no Senhor. Querem ver mais uma situação que se deu? Por conta desta expulsão, deste momento aqui que ele expulsa o demônio, né? Aquele espírito daquela jovem, as pessoas se voltam contra ele, porque tinham pessoas que viviam do lucro que aquela jovem dava. Tinham o seu dinheiro, as pessoas recebiam seus valores, sustentavam suas famílias, criou-se talvez uma estrutura social, uma estrutura religiosa ali naquela cidade. Por isso que eu entendo que quando Deus dá a visão para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos em que sentido? Porque eles estavam sofrendo, aquela cidade precisava do Evangelho, aquela cidade precisava de alguém que fosse lá e trouxesse a luz do Evangelho para os seus corações, pois eles estavam em trevas. E quando Paulo expulsa o espírito daquela jovem, aqueles senhores ficam totalmente furiosos, indignados com Paulo e com os seus colegas, os seus irmãos. Versículo 19, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Imagine você, tendo expulsado um demônio de uma jovem, que dava lucro aos seus senhores, trazia sustento para a família desses homens, agora você está sendo arrastado para ser preso. Qual não seria a sua, a minha, a nossa reação? Será que nós não iríamos dizer, será que eu fiz certo? Afinal de contas, ela era uma serva deles. Afinal de contas, a cidade tem a sua cultura. Quem sou eu para vir aqui interferir nessa cultura deles? Já pensaram nisso? O que estava passando na cabeça de Paulo? Qual não era o temor? Qual não era talvez... nós podemos imaginar Paulo talvez sempre muito firme, muito certo, mas eu sei que o Senhor está comigo, mas às vezes não. Quantas vezes nós tomamos decisões e as coisas não estão bem, as coisas não estão correndo bem e nós vamos cogitar, será que eu tomei a decisão correta mesmo? Será que realmente eu estou dentro da vontade do Senhor? Olha o que eu fiz, quantas pessoas, quantas famílias foram afetadas pela minha decisão. Uma cidade, a sua cultura, que direito tenho eu de vir aqui atrapalhar isso? Eu sei que eles estão errados, eu não estou defendendo, mas é a cultura deles. Versículo 20,
E levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Percebam que Paulo aqui vai ser Paulo e seus companheiros, claro, né? Vão gerar aqui problemas financeiros para a cidade, problemas sociais, problemas familiares, com certeza. E Paulo era responsável. Paulo e seus colegas, seus companheiros eram responsáveis por isso. Paulo sabia que aquilo que ele fez com aquela jovem estava correto, mas os resultados que advêm desse ato podem ter trazido para Paulo, imagino, cogito aqui, considero aqui, divagando aqui, que ele ficou pensando até onde realmente está correto isto. Mas não somente o que ele estava olhando, que a situação estava gerando para as outras pessoas, mas agora para ele mesmo. Versículo 22, levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, castigo físico. Você ficaria alegre, eu ficaria alegre, vendo uma cidade inteira se alvoroçando contra mim, dizendo que eu estava perturbando. Quando uma pessoa fala uma coisa para mim, quando uma pessoa fala qualquer coisa para você, você já não se incomoda. Nós já não nos incomodamos, já não, aquilo atrapalha o meu dia, né? Aquilo. Imagine uma multidão se alvoroçando, vindo contra mim, unidos, todos na mesma ideia. Contra mim, contra os meus colegas. Versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Receberam castigos físicos, perderam a sua liberdade, e percebam, versículo 24, e recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhe prendeu os pés nos troncos. Sabe o que é o cárcere interior, irmãos? É aquele local, aquele lugar mais afastado da prisão. Ali tinha uma pedra, não tinha luz, não tinha ar. Não tinha luz e nem ar. Imagine a umidade que era aquilo. Imagine o calor. Imagine a impossibilidade de ver alguma coisa, fazer, realizar alguma ação porque não tinha luz. Muitas vezes podemos passar por situações na nossa vida em que talvez nós olhamos e não vemos nada, porque talvez nos falta luz. E a nossa situação é tal que nós podemos perder o ar diante da angústia que estamos vivendo. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, eu não sei chorar mais porque eu choro e não resolve. Não tenho ar, não tenho forças nem para chorar mais. Muitas vezes vamos encontrar no interior de uma situação dessas. Mas o que Paulo e Silas foram fazer? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. A alegria de Paulo e seus irmãos, seus companheiros, não estava na situação, mas estava em Deus. Porque mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, o que eles fizeram, eles foram orar e louvar ao Senhor. Orar e exaltar a Deus. Mesmo no mais profundo do cárcere, da prisão, naquele lugar úmido, talvez rato passando por cima deles, dificuldade para respirar, todos respirando naquele mesmo lugar, faltando já o oxigênio, com dificuldades, e mesmo assim cantavam, louvavam e oravam ao Senhor. Por isso que Paulo pode dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por isso que ele poderia escrever isso para os filipenses. Por isso que ele podia dar esta orientação e instrução para aquela igreja, porque esta igreja começou assim, e nós sabemos o que aconteceu depois. O carcereiro, aconteceu um terremoto e as paredes ruíram, o carcereiro ia se matar, ia tirar a própria vida, por conta de que os prisioneiros fugiram, vão me matar, eu vou me matar antes que me matem. E Paulo então brada: não faça mal nenhum a você, porque todos estamos aqui.
E ele pergunta o que eu preciso fazer para ser salvo. E Paulo diz o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Porque a alegria de Paulo não estava nas coisas. A alegria de Paulo, irmãos, não estava nem mesmo, posso dizer, em pessoas, quantas pessoas ele levou para Cristo. A alegria de Paulo não estava na lista de pessoas que ele ganhava para Cristo. A alegria de Paulo estava no Senhor. Estava na própria comunhão com Cristo, ele e seus companheiros. E aquele homem foi salvo. Agora, temos Lídia com a sua casa, temos o carcereiro e a sua casa, não sei, aquela jovem que estava possessa, possivelmente, estou conjecturando aqui. Temos uma igreja aqui, temos um trabalho que pode dar-se início. E foi ali que começou, na casa de Lídia, aquela igreja. Com todos esses problemas, todas essas adversidades, mas mesmo assim, Paulo e seus companheiros em nenhum momento perderam a alegria no Senhor. Sabe por quê? Porque o objetivo deles era servir, adorar e exaltar a Deus. Se este é o nosso objetivo, irmãos, nós também não vamos, de forma nenhuma, perder a nossa alegria. Se nós nos perdermos na ideia de que eu preciso ser suprido nas minhas necessidades, eu preciso ser adulado, preciso ser adorado, eu preciso ser satisfeito nos meus desejos e quereres, aí nós vamos ter problema. Mas se o nosso desejo maior é adorar e servir ao Senhor, nós vamos fazê-lo com alegria e os resultados virão. E é interessante pensar que Paulo e Silas cantavam ali, e mesmo presos. Mas sabe por quê? Porque na verdade eles não estavam presos. Em Cristo há liberdade. Se o fator maior da minha vida é adorar ao Senhor, eu posso fazer aonde eu estiver. Em casa, no trabalho, na igreja, preso, em viagem, eu posso adorar. Eu não estou preso a um espaço. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Eu posso adorar ao Senhor. E em pensando assim, nós vamos desenvolver esta alegria de servir ao nosso Deus, nesta comunhão, nesse contato, nesse relacionamento com o nosso Deus. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo maior, servir ao Senhor e adorar a Ele. E aí, essa experiência de alegrarmos no Senhor, ela desenvolver-se-á cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, o seu favor, para ouvir a palavra do Senhor que fala ao nosso coração, que diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta igreja começou com todos esses problemas, mas eles viram almas se convertendo, se rendendo aos pés do Senhor. Talvez Deus queira mudar a sua visão, a minha visão, eu não sei. Mas quando Paulo e seus colegas receberam a visão, assim teve a visão, imediatamente procuramos partir. Imediatamente procuramos partir. Imediatamente procuramos obedecer à visão do Senhor. Quando chegamos em Filipos, muitos dias passamos ali, alguns dias, e nada aconteceu, mas mantivemos o nosso contato com o Senhor, a nossa devoção a Ele. E mesmo através das intempéries, dos resultados, dos trabalhos que nós fizemos, que aos nossos olhos talvez não estavam tão confortáveis para nós, nós permanecemos firmes com o Senhor, porque Ele quer nos usar, porque esta alegria está nele e não em mim, e não apenas no que eu faço, no que eu penso, no que eu acho. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos dar esta graça e os nossos corações encher-se do desejo de servir e alegrarmos-nos tão somente em nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos entender, aprender a alegrarmos-nos em Ti, em oração, buscando a Tua palavra, compreendendo a Tua vontade cada dia mais, e sempre, ó Pai, vigiando para que o nosso ego, a nossa vontade não prevaleça, mas sim o Teu querer. Nós oramos, pedimos a Tua graça para esta noite, para o dia de amanhã, para esta semana, tudo que vamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória.
Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino.